Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar agora sobre as características dos governos totalitários. Tem várias características que eu vou citar para vocês, tá bom? Mas o livro, ele vai destacar três. Página 76 e 77, ele destaca três características. A primeira que ele vai falar é sobre o ultranacionalismo. O que é isso? O próprio nome já está dizendo, é o ser nacionalista exagerado. Por exemplo, eu dizer que eu só amo o Brasil é tudo pra mim, quem vier de fora e quiser destruir o Brasil, eu vou morrer, né? Achar que todo mundo que tá vindo de fora quer acabar com o meu país. Então é um sentimento de xenofobia. Anotem essa palavra aí, tem no livro de vocês. Xenofobia é repulsa ao estrangeiro. Achar que tudo que vem de fora quer me destruir, quer acabar com o meu país. Por exemplo, durante essa pandemia do coronavírus, a gente está tendo um problema muito grande de xenofobias para com os chineses. Achar que todo chinês, até o pessoal que já morava aqui, são propagadores do coronavírus. Então, a gente alimentar esse sentimento de xenofobia com eles, que eles vão destruir, vão matar todo mundo. Então, é essa perseguição. Então, o que é ultranacionalismo? É eu louvar o meu país acima de todo mundo, acima de todos. E querer destruir tudo aquilo que vem de fora. Outra coisa gravíssima desses governos totalitários do século XX é o etnocentrismo. Anotem aí, etnocentrismo, que é eu achar que a minha etnia ela é superior às demais. Por exemplo, Hitler lá na Alemanha ele vai trabalhar com a teoria do arianismo, a raça pura. Ou seja, ele vai dizer que uma pessoa só é boa se for ariana, branca, dos olhos claros. Ou seja, essa pessoa teria características. Para Hitler, só esses arianos só essa raça ariana conseguiria se desenvolver, só essa raça ariana conseguiria produzir cultura de qualidade, só essa raça ariana poderia ter subsídios para um mundo novo que ele propunha a se criar. Então esse etnocentrismo vai propor também destruir o diferente, acabar com o que é diferente de mim. Outra característica que o livro de vocês vai destacar é o militarismo. Ou seja, eu adotar práticas militares, incentivar práticas militares para defender o meu país dessa ameaça de fora. Né? Então, o meu líder ele tem o direito, ele tem um dever de se armar, ele tem o dever de investir muito em armamentos, porque caso esse inimigo, qual era o inimigo do século XX? Os comunistas, né? O medo comunista da Rússia. Então ele tem todo o direito de se armar para defender o seu país desses comunistas do mal que estavam vindo. Né? Então, esses regimes totalitários vão investir muito em armamentos, tá bom? Tanques de guerra, várias invenções da Segunda Guerra Mundial vão tornar ela o conflito mais sangrento da história. A gente vai ver tanques extremamente avançados, aviões, e isso vai culminar nas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, ou seja, investir muito nesses armamentos militares. Hitler ele investiu muito e pesado na Alemanha, nessas fabricações dessas armas avançadas e letais para o inimigo. Então essas são as três características que tem no livro de vocês. Fora essas, eu vou citar algumas que vocês têm que anotar. Culto ao líder. Notem aí, culto ao líder. Ou seja, o líder, ele era superior, ele era quase um deus. Mussolini, ele era quase um deus na Itália, né? Ele era a reencarnação, ele era a volta de César, da Roma Antiga. E Hitler na Alemanha, ele era o Führer. Führer quer dizer ferro, a força, o poder. Então eles vão adotar práticas para alimentar esse culto, entende? Por exemplo, Hitler ele usava extrato de cocaína nos olhos, para permanecer os olhos muito abertos o tempo inteiro, para dar a interpretação de que ele não dormia, que ele estava sempre vigiando. Ele intercalava o sono dele de 2 em 2 horas. Ele dormia 2 horas de manhã, 2 horas de tarde,
2 horas à noite, 2 horas de madrugada. Ele nunca tirava um sono só. Por quê? Quando era de madrugada, à noite, que as pessoas estavam dormindo, ele ficava rodando dentro do bunker ou dentro da sede do governo, do hashtag, e o pessoal achava, ele não dorme, ele é um homem de aço, ele é o Führer, ele é a força da Alemanha, ele é sobre-humano. Então eles vão ter culto ao líder, estátuas vão ser erguidas de Hitler, estátuas vão ser erguidas, a mais famosa delas é a de Mussolini, no centro da Itália, né? Que tinha até um rosto dele gigantesco no prédio, no centro da Itália, como se fosse uma máscara com o rosto de Mussolini, como se dissesse assim, olha, eu estou vigiando todos vocês. Então eles tinham medo de práticas. Deixa eu colocar o celular em silencioso, vamos para parar de incomodar a nossa videoaula. Só clicar aí, o cameraman, no botão de volume e no sininho. Esse cameraman está me dando muito trabalho, pessoal. Ele está destruindo todo o andamento da aula. Então vamos lá. Então tinha essa ideia, voltando, tinha essa ideia de que o líder estava sempre vigiando. E para alimentar, a gente vai entrar na outra característica, que é a polícia secreta. Então anotem aí, a polícia secreta. Essa polícia, esse serviço de inteligência, servia para ver, ser os olhos do líder. Por exemplo, eles vão colocar espiões. A espionagem, aqueles filmes 007, aquela coisa toda que a gente vê no cinema, ela vai nascer com a Segunda Guerra Mundial, né? Com esses regimes totalitários, essa espionagem. De colocar uma pessoa para saber o que você estava falando, com quem você estava andando, o que você estava lendo, que música você ouvia, porque isso diria muito de você. Se você estivesse lendo um livro que fosse contrário às ideias de Hitler no nazismo, ele, obviamente, iria deduzir que você era contra o governo e mandava lhe capturar, lhe torturar, enfim. É uma outra característica muito importante. A gente vai ver isso muito presente, principalmente na Rússia, na Itália e na Alemanha. Né? Achar o líder máximo, esse endeusamento do líder que é extremamente perigoso. Tá bom? Então, como é que o fascismo vai chegar no poder na Itália? Através de uma coisa muito famosa chamada Marcha sobre Roma. Então, vocês vão anotar aí, a Marcha sobre Roma. O que é isso? A Marcha sobre Roma é como se conhece a grande marcha realizada pelos fascistas na cidade de Roma, no dia 28 de outubro de 1922. Esse evento é conhecido como o grande responsável pela ascensão de Benito Mussolini e dos fascistas ao poder da Itália. No dia seguinte à marcha, Benito Mussolini foi indicado para o cargo de primeiro-ministro. Ou seja, o povo foi para as ruas, fizeram essa marcha para que Mussolini fosse colocado no poder. Então, no dia seguinte, a marcha acontece no dia 28 de outubro, no dia 29, Mussolini já estava no poder, né, liderando o povo. Outra questão extremamente importante do fascismo na Itália é o Tratado de Latrão. Anotem aí bem grande, está no livro de vocês na página 77, o Tratado de Latrão. Gente, desde a Idade Média, aliás, desde o final da queda de Roma na Idade Antiga, a Europa ela foi sendo dividida, o Império Romano, e na Europa Central existia, até a Itália, onde hoje é a Alemanha, a gente poderia dizer assim, até a Itália, os estados papais. Eram estados, eram nações que pertenciam ao Papa, pertenciam à Igreja Católica. À medida que o tempo vai passando, esses estados eles vão sendo reduzidos. Quando a gente chega na Idade Moderna, já indo para a Idade Contemporânea, que é onde acontece o Tratado de Latrão, o Papa tinha, no meio da Itália, uma faixa de terra chamada Estados Papais, que era o país onde o Papa habitava. Então, quando Mussolini ele começa essa pregação na Itália, essa força muito grande do fascismo, o Papa ele começa a perseguir os fascistas, né? Ele começa a pregar contra. Por quê, gente? Qual é a primeira característica dos fascistas, dos governos totalitários? Ultranacionalismo. Então, como é que eu poderia pedir uma Itália forte se a Itália no meio
ela dividida em Itália do Norte e Itália Sul, e no meio a gente tinha os estados papais. Então não existia uma Itália unificada. Quando acontece a unificação da Itália, o Papa perde, a igreja perde esses estados, né? A igreja, o cameraman está mexendo no celular de novo, vamos aguardar. A igreja perde, né? Ele está dando mais trabalho do que minha gata Alcione, que hoje passou o dia todo pedindo ração. Ela está comendo loucamente nessa quarentena e ela vai terminar tendo que fazer um tratamento com um nutricionista. Então, olha só, o Papa, voltando ao nosso conteúdo, o Papa, ele quer se vingar, vamos dizer assim, da unificação da Itália, porque ele perdeu o território, né? A igreja perdeu suas terras. Então ele começa a se opor ao governo da Itália. Quando Mussolini chega ao poder, ele vai querer uma aliança com a Igreja Católica. E nessa aliança, em 1929, eles vão assinar o Tratado de Latrão. O que é o Tratado de Latrão? O Vaticano, que é a Igreja de São Pedro, os prédios laterais a ela e a Praça de São Pedro, ou seja, onde o Papa mora, onde acontece o conclave, onde tem a Capela Sistina, se tornaria um país independente dentro da cidade de Roma. Então Mussolini vai dizer o seguinte: a igreja ninguém vai interferir lá no Vaticano. É um país próprio, com suas leis próprias, seu hino próprio, sua economia própria. O Vaticano reconhecia a soberania da Itália e a Itália reconhecia a soberania do Vaticano. Então, esse tratado de Latrão é justamente para reconhecer o Vaticano como país, que ele é até hoje, né? O menor país do planeta que é reconhecido pela ONU, ok? Então, a gente vai ter um mapa da cidade do Vaticano, dizendo o tamanho, as delimitações do território, os muros. A partir quando você chega na Itália, né, quando você vai a Roma, quando vocês forem em passeio, né, quando passar esse coronavírus, certamente vocês irão. Quando vocês estiverem lá em Roma, saibam, Roma é capital da Itália. Segue as leis nacionais italianas. A partir dos muros, passou da Praça de São Pedro, você está dentro das leis do Vaticano. São leis, não vou dizer completamente diferentes, mas tem pontos específicos diferentes que vocês vão ter que respeitar. Inclusive, a polícia é outra, né? A Itália é defendida pelo exército italiano e dentro dos muros do Vaticano a gente tem a guarda suíça que protege o Papa e a gendarmeria vaticana, que é a polícia do Vaticano, tá bom? Então, entendemos aí como foi que Mussolini chegou ao poder, né? Através da marcha sobre Roma, ok? Aliás, eu esqueci de dizer que foi o Papa Pio IX que assinou o Tratado de Latrão. Inclusive, se vocês pesquisarem na internet, tem a foto dele assinando o tratado e reconhecendo a soberania da Itália, ok? Outra coisa importante sobre isso é que Mussolini, lá na página 78, vai falar sobre isso e vai dizer o seguinte, lá no primeiro ponto. Uma das principais ações dele foi o estabelecimento de um documento que afirmava o poder dos fascistas e o fim das liberdades individuais, que foi chamada de Carta del Lavoro. Uma coisa importante dos regimes totalitários é acabar com as liberdades individuais e coletivas. Você vai ter que abrir mão do seu individual, da sua vida privada, do que você acha ser certo, né, em prol do bem maior. Ou seja, no caso do Brasil, se a gente vivesse no regime fascista, eu não quero o meu bem, eu quero o bem da nação brasileira. Se o governo precisar entrar na minha casa, na casa da minha família ou do meu vizinho, ele pode, porque eu preciso desse governo, eu preciso dar poder a ele, eu preciso dar autoridade a ele. Então isso é uma característica da Carta del Lavoro de Mussolini, que Hitler mais na frente também vai utilizar o fim dessas liberdades, Stalin vai usar na Rússia, enfim. Outra coisa também é que ele vai falar muito sobre, ele vai estabelecer muitas leis sobre os trabalhadores da Itália, tá bom? E vai investir, claro, na indústria bélica italiana, formar um exército mais forte, armas mais potentes, investir na ciência bélica, investigar como eles poderiam tornar a Itália uma potência
econômica e principalmente militar mais forte dentro da Europa. Porque uma outra característica que a gente vai ver desses governos é o expansionismo. Eu não vou me contentar de uma Itália, de uma Alemanha, de uma Rússia forte. Eu vou querer que essas ideias saiam do meu país e conquiste outros. Enfim, Hitler queria conquistar o mundo, né? Assim como Napoleão. Eu quero que as minhas ideias ultrapassem as barreiras, ultrapassem as fronteiras do meu país. Para discutir na próxima aula, a gente vai realizar a questão 3 da página 79, a questão 4, 5 e 6 da página 80, tá bom? E na próxima aula a gente fala sobre o nazismo alemão, que é extremamente importante. Eu preciso que vocês façam essas atividades e tirem dúvidas na nossa próxima intervenção, tá bom? Então, é isso aí. Até a nossa próxima aula.